Dando início aqui ao nosso talks, ao nosso bate-papo, eu gostaria, o tema desse talks, nós vamos falar sobre evangelismo e sobre célula, e trazendo um pouquinho, algumas experiências, alguns passos importantes para que tudo isso ocorra da forma perfeita, da forma correta. Nós estamos aqui vivendo um tempo, né, onde temos passado por muitas aflições, por muitos problemas, adversidades, mas eu creio que em cada coração, no nosso coração, a esperança ainda vive. Se você crê, você vai repetir assim comigo: a esperança de Deus ainda vive no meu coração. Muito bem. Porque é muito fácil fazer comparações entre o atual estado da nossa sociedade e também o atual estado do cristianismo, né? Muitas vezes sendo até mesmo expulso de alguns lugares. A sociedade hoje em que nós vivemos acabou jogando fora muitos dos valores cristãos que nós aprendemos com tanto cuidado, né? Acabou aí deixando esses valores de lado, decidiram vender a esses valores morais, né, de uma forma até barata. E isso praticamente acabou eliminando a essência de uma sociedade como um todo, né? Se você for ver, as taxas aí de crimes estão altas, o terrorismo está crescendo cada dia mais. Falando em terrorismo, hoje completou 20 anos daquele fatídico episódio do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? O suicídio, né? É normal. O divórcio, hoje até é recomendado, né, muitas vezes. E você não precisa ser um cristão para concordar que o futuro parece sombrio e aparentemente sem esperança para toda a humanidade. Mas certamente é essencial que a nossa sociedade saiba, por meio de nós, por meio de mim e de você, que ainda existe um grande remanescente de seguidores de Cristo. Quantos são seguidores de Jesus? Diga amém. Então, com o conhecimento dos valores, né, fundamentais dessa sociedade, uma forte paixão que nos assegura aqui que nós não estamos esquecidos, mas que sim, nós podemos acreditar num futuro melhor, ter uma esperança. Mais compaixão, mais humildade, mais gentileza, mais amor, mais esperança, né, como eu disse aqui, mais de Jesus, é o que as pessoas tanto necessitam, né? E nós podemos ficar em situações incomuns e até mesmo únicas, sentindo um desconforto, né, sendo pressionados, né, por essa sociedade. Mas nós estamos aqui, associados, firmados na fé, na esperança, podendo aumentar a cada dia mais. Que nós não devemos nos impedir de acreditar, mas sim compartilhar, declarar, proclamar a palavra com esperança, né, que é uma palavra que está viva nos nossos corações. Na verdade, é uma confiança inabalável em Cristo Jesus. Apesar dos obstáculos e das objeções, né, nós estamos aqui. No livro de João, capítulo 8, no versículo 12, a palavra ali nos lembra que quando nós andamos na luz e temos comunhão com os nossos irmãos, nós mesmos carregamos essa luz, é o que a palavra diz. Quando nós andamos na luz em Jesus, a esperança que os outros podem ver, nós somos essa esperança que os outros podem enxergar. Vamos ser esses faróis de amor, esses portos seguros em um mundo carente de um verdadeiro amor e de hospitalidade. Nós vamos ser esses raros sorrisos, as conversas, dentro das conversas ali, inúteis, vamos dizer assim, ou nós vamos ser também aqueles servir de abraços, aqueles rostos mal encarados, ou daquelas conversas vazias. Nós vamos continuar a viver em missão e fazer tudo o que for possível para mostrar ao mundo que existe sim uma esperança, que existe algo novo, que existe algo poderoso, que nós podemos certamente transformar as vidas desta humanidade que tanto carece, que tanto perece, principalmente na vida desses jovens. E essa pessoa, sem dúvida, é Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Diga amém. Muito bem. E eu tenho aqui nesta noite
umas pessoas fantásticas, maravilhosas, que eu convidei para bater um papo, para convidar um pouquinho e para fazer parte aqui desse Talks. Gostaria de convidar aqui conosco a Patrícia Paiva, o Vitor Corsini e a Rebeca Bolzan. Uau! Sejam bem-vindos aí, pessoal. Boa noite, Boa pastor. noite, Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, que alegria! Muito bom, muito bom. A Patrícia, que tem sido um exemplo para todos nós de mestre da capacitação destino, tem uma célula maravilhosa, frutífera, multiplicadora, fantástica, vai estar aqui conosco. O Vitor também, que tem nos ajudado muito no XGym, né, Vitor? Tem aí feito grandes trabalhos, com muitos desafios no XGym, tem também trabalhado aí com a Rede Kids, também é um tremendo líder de sucesso, está aqui conosco também. E a Rebeca, que tem... Não tenho o que falar da Rebeca, gente. A Rebeca, ela tem sido um diferencial para essa galera nos nossos dias. Ela tem sido um exemplo em todos os aspectos, como vida com Deus, ministra do louvor, né? Tem grandes ensinamentos. Hoje também, conversando um pouquinho com ela, já aprendi muitas coisas aqui. Ela vai dar a dica aqui para vocês, grandes coisas. Tem já um ministério poderoso. Ela vai falar aí como que ela está trabalhando, como está sendo, vai dar muitas dicas aqui para nós, e eu creio que será maravilhoso. Uau, então estamos aqui também. Uma convidada ilustre. Gente, preparados para uma noite tremenda de evangelismo, seremos ministrados, ensinados para esse tempo, porque Deus conta conosco. Amém. Agora eu vou fazer a missão. A missão da mamãe. Kids. Missão Kids. Então, o Ministério Kids aqui também, nessa noite. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre células, vamos falar sobre evangelismo, principalmente, né? E para evangelizar, nós precisamos aí de alguns passos, alguns princípios aí para fazer um evangelismo eficaz, um evangelismo com sucesso. E eu gostaria de começar aqui perguntando para a Rebeca como que ela tem feito esse evangelismo, né? E como ela vê essa importância, né? Primeiramente, né? Porque para evangelizar, né, Rê, primeiro precisa ter um relacionamento com Deus, né? Como nós conversamos. É o primeiro ponto para o evangelismo de sucesso. Quando você vai falar de Jesus para alguém, primeiramente, você ali necessita ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Me conte um pouquinho dessa importância de ter um relacionamento com Deus aí para evangelizar. Na verdade, né, eu ouço isso muito e já foi uma luta para mim também, que muitas vezes nós colocamos 1000 desculpas pelas quais nós não podemos evangelizar. Então é aquilo, mas eu tenho vergonha, mas eu sou muito novo, eu sou muito velho, e aquela coisa. Mas a verdade é que você só vai conseguir pregar ou falar ali daquilo que você já recebeu, né? Então é isso que você falou. Para mim, o primeiro passo é firmar um relacionamento íntimo, diário e profundo com Deus, através do seu comprometimento ali com a palavra de Deus, se esforçando ali na sua vida de oração, porque aquilo que a gente faz no secreto passa a ser muito visível na hora de pregar, né? Na hora de você vai ali conversar com as pessoas na célula, seja na célula ou para uma única pessoa. E é isso, eu acho que requer esse relacionamento firme com Deus, se comprometer em conhecer mais da palavra, separar ali pelo menos 1 hora no seu dia para falar com Deus, né? E só depois disso, quando o seu coração já estiver cheio da presença de Deus, é que você ali vai conseguir evangelizar sem problema nenhum. É como se todas essas desculpas que nós colocamos
vão embora, né? Porque afinal a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, se você está cheio de Cristo e da sua palavra, pregar o evangelho se torna algo natural, se torna um verdadeiro ali estilo de vida. É verdade isso, né? Nós temos aí aprendido isso na igreja, né? Em todo tempo, né? Como é importante esse relacionamento com Deus, né? Nós muitas vezes, né? Passamos horas orando, né? Para evangelizar durante 5 minutos. Às vezes você fica um tempão orando por uma pessoa, um tempão orando para falar de Cristo para alguém, para que Deus possa usar a sua vida e tal. E aí, na hora de evangelizar, acaba sendo ali 5 minutos. Mas não importa o tempo da pregação em si, o tempo que você passa com com essa intimidade, tendo esse relacionamento com Deus. Muito a gente tem legal. até aprendido, né, pastor, que antes da gente ganhar a pessoa aqui fisicamente, primeiro a gente tem que ganhar no reino do Espírito, né? Por isso a importância da oração, do relacionamento, do jejum, das intercessões, porque nada acontece fisicamente se não for no reino do Espírito primeiro. Da guerra espiritual, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim principados e potestades, né? Então, essa guerra espiritual, essa oração, esse relacionamento, primeiramente, aí com Deus, né? Para verdade. Isso sem dúvida nenhuma, é algo poderoso. E, Vitor, me fala um pouquinho aí dessa importância aí que, né, nós temos aí, que precisamos, na realidade, estarmos envolvidos, né, no corpo de Cristo, envolvidos como igreja, para fazer um trabalho de evangelização eficaz. Puxa, eu vejo que uma das coisas mais importantes nos envolvermos, né, como célula, até o Plano 40, né, o mais recente, a mais nova estratégia aí de evangelismo, e eu vejo a importância de juntos, né, como célula, entrarmos, jejuarmos, orarmos, irmos falar de Jesus, porque quanto mais envolvidos a galera da célula está, puxa, maior vai ser o resultado lá na frente, né? Não adianta uma pessoa fazer sozinha, só o líder ir fazer, não, precisa de uma equipe, na verdade, uma equipe que unida com o poder de Deus, com a unção, para poder pregar, uau, faz toda a diferença, né? E muitas vezes por exemplo, o que eu tenho notado às vezes no jovem é que, como a Rê falou, a gente coloca a timidez, a vergonha, e a gente coloca até em dúvida o principal, um chamado de Deus nas nossas vidas, que é o evangelismo, não é? E de, portanto, pregar o evangelho, e de, portanto, fazer discípulos, e muitas vezes colocamos em dúvida esse chamado, mas será que eu fui escolhido mesmo para isso? E eu sempre comento e falo que Deus, ele não erra. É só a gente pensar um pouquinho em quem éramos antes de Cristo e quem nos tornamos agora. Então, Deus, ele não ia causar tanta mudança na sua vida para nada. Na verdade, para você guardar para você mesmo, para você viver sozinho. Então, é para você mostrar, assim, para as outras pessoas. Então, já tivemos diversos até planos, né, dentro da igreja de sair às ruas e evangelizar. Até um tempo atrás, saí com meus discípulos à rua, um pouco antes da pandemia, saí com meus discípulos na rua para a gente fazer como equipe, porque, imagina, todo mundo uniformizado, na verdade, a diferença que faz é todo mundo fica olhando, vem perguntar o que está acontecendo, e eu lembro que a gente saiu como célula, né, para evangelizar na rua, e a gente notou uma pessoa, eram essas pessoas que ficam com propaganda tipo de prédio, sabe? Fica com uma setinha lá, e a gente notou uma pessoa lá sentada com a setinha jogada para cima e aos prantos ali na sarjeta, e a gente passou a seta já estava para cima, já estava para cima. Qual era a solução? Não estava apontando mais nada. E aí a gente passou, e aí aquilo incomodou a gente, falou, uau, a gente não pode, a gente saiu para falar de Jesus na rua, vai ver alguém lá com uma necessidade, então a gente sentou ali, conversou com aquela pessoa continuou chorando, e a gente mostrou para ela uma solução, uma esperança.
Então, naquele momento, puxa, a gente fez a oração de confissão, ela confessou a Cristo, se levantou, começou ali a fazer direito o trabalho, né, pelo qual ela estava fazendo, e aquilo foi muito gratificante para nós como equipe, né? E depois a gente comentando entre a gente, tiveram outros casos comentando entre a gente, e a conclusão que chegamos ali como célula, como equipe, agora a gente se sente vivo. Eu acho que o evangelismo faz isso, né? O evangelismo te faz se sentir vivo, se sentir parte. Então, eu vejo que essa é a importância de estarmos unidos com o mesmo propósito, né? Em oração, em busca também das pessoas. Muito legal, muito bom, verdade. E a Paty também, ela tem alguns exemplos, uns testemunhos, na realidade, aí, de evangelismo, quando foi evangelizar. Conta um pouquinho aí para nós, Paty, aquilo que você estava contando ontem aí. Então, na verdade, é o que o Vitor e a Rebeca falaram, é um estilo de vida. Então, você acorda de manhã, a hora que você sai para trabalhar, para fazer o que for, você fala, para quem que eu vou pregar hoje? Senhor, põe no meu caminho, né? Qual é a pessoa que eu vou pregar? E quando a gente faz essa oração, que é o que a Rebeca e o Vitor disseram, e você está ali cheio de Deus, o Espírito Santo, a gente aprende a depender dele. Então, ele te faz olhar para a necessidade do outro, que eu vejo que é um dos pontos muito importantes. A gente sentir a dor do outro, que é o que a gente tem aprendido nos cultos, na capacitação, no ex-gym. A gente sabe que a dor do outro faz parte da nossa dor, e é o que o Vitor falou, a gente se sente parte disso. E aí, eu comecei a fazer essa oração todo dia. Então, uma das coisas que Deus me deu a oportunidade foi de pregar dentro do consultório, na portaria do prédio, na farmácia, seja onde for. E foi muito lindo, porque mesmo ali com os pacientes, que nem a Rê falou, eu podia dizer, já não conheço ninguém, mas que não é cristão, o que eu vou fazer? Não vou pregar. Falei, não, vou pregar, já que a pessoa está lá de boca aberta, não pode falar, eu vou falar. E ali foi muito... Gostei dessa estratégia. Vou falar, né, você escuta aí. Gostei. Já que a pessoa está de boca aberta, então eu prego para ela. E foi muito legal, porque o Espírito Santo sabe as pessoas que estão ali. Eu falei, Senhor, a odontologia é só um disfarce para eu pregar a tua palavra. É o que o Vitor falou, é por isso que eu estou viva. E se ninguém tivesse pregado para mim? Eu não estaria viva hoje, tenho certeza disso. Então eu vou fazer para o Senhor aquilo que fizeram por mim. Então, tive experiências incríveis no consultório, desde o porteiro do prédio do consultório que estava ali passando mal, e então pude olhar para a necessidade dele e mostrei ali os 5 ensinos, orei com ele, depois ele e a esposa estavam na célula, passaram pela Universidade da Vida. Pacientes, quando a gente olhava para a necessidade, né, da pessoa ali deitada na cadeira, ela tem uma história. Então é isso, não importa onde a gente está, as pessoas que Deus nos aproxima, elas têm uma história, uma necessidade, e a gente tem a solução, que é Cristo. Então, quando eu via o problema, eu falava, peraí, eu tenho a solução para você. E a solução é Cristo. Então, comecei a aplicar o que eu estava aprendendo na capacitação. E hoje eu tenho visto, pastor, as pessoas passarem, as minhas pacientes e tudo, passarem a Universidade da Vida, passarem pela capacitação, algumas estão até aqui, hoje estão evangelizando também, trouxeram a família, o marido, tiveram testemunhos de cura física, uma jovem que passou pelo processo do suicídio, tentativa de suicídio, foi curada, foi liberta, hoje está no 2º nível da capacitação. Então, isso que o Vitor falou, a gente se sente vivo, o motivo que eu vivo, que alegria, o Senhor quer me usar, eu posso ser um instrumento de Deus. Quando você faz do evangelismo, o seu estilo de vida, como vocês compartilharam, né, e a Rebeca iniciou falando desse relacionamento com Deus, quando você tem isso muito forte no seu coração, sabe quem você é, que Deus te escolheu, que você é a pessoa querida, amada por Deus, né? Puxa, aí é a hora que você começa a aflorar, começa a colocar tudo isso que está dentro do seu coração, começa a colocar isso para fora. E tem uma palavra que eu acho que é uma das palavras assim mais poderosas para mim na Bíblia, que é a palavra do filho pródigo, que fala desse amor, dessa compaixão, né? Daquele pai que é um filho, mas ali sai em busca das suas ideias, dos seus valores, daquilo que acreditava,
peca contra Deus, enfim, vai seguir o seu caminho, e até que chega um momento onde ele vê que tudo deu errado, regressa, e algo interessante na palavra, né, que diz que esse pai todos os dias foi em busca daquele filho. Então você imagina um pai todos os dias ia avistar, ia ver se aquele filho estava voltando ou não. Que amor é esse? Que compaixão é essa? Né? Que é somente da parte de Deus mesmo. Então, se nós entendermos isso com todo o nosso coração e alcançar as pessoas e ver as necessidades das pessoas, o quanto elas estão carentes, o quanto elas precisam, o quanto elas necessitam, porque todos os dias aparecem muitas pessoas ao nosso lado, necessitadas, precisando de algo. Quantas vezes nós vamos no mercado, vamos, sei lá, na escola, na faculdade, enfim, em algum lugar, tem pessoas ali necessitadas. Talvez uma defesa que aquela pessoa tem, talvez é de ficar o sorriso, talvez é a cara fechada, enfim, talvez é o mau humor, não importa, mas todas as pessoas que não conhecem, é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Todas as pessoas que não conhecem a Cristo precisa de Cristo, precisa de Jesus. Não tem como. Se a pessoa não conhece Jesus, não ela tem precisa nada de alguma coisa. Não tem nada. Então, se nós entendermos isso, nós também vamos olhar para as pessoas de forma diferente. Porque às vezes nós criamos uns preconceitos. Então, aquele não precisa, aquele não tem falta de nada, aquele vive muito bem, aquele tá legal, aquele lá, esse daí acho que nunca vai querer, né, algo. E nós temos que olhar como Jesus olhou para nós, como Cristo nos olhou, quando Deus, né, antes de nós escolhermos a Deus, Deus já havia, né, escolhido cada um de nós. Então, quando nós temos essa consciência, uau, é aquilo, nós saímos de casa todos os dias mesmo com esse fogo no nosso coração, com esse objetivo de falar, eu preciso falar de Jesus para uma pessoa, pelo menos, né? E isso tem impactado muito as nossas vidas. Paty, você tinha comentado sobre um testemunho, né, de um casal que foi ao seu consultório. Conta um pouquinho para nós desse milagre que ocorreu ali. É muito legal, porque a gente aprende com os apóstolos, com o pastor Fábio nas escolas e tudo, que a célula tem que ter um ambiente, uma atmosfera onde tem que haver milagre. A nossa célula, através do Espírito Santo em nós, tem que ter o poder de Deus. E foi muito interessante que foi o que a Rê falou. Naquele dia eu tinha feito um devocional de manhã, e fui trabalhar. E Deus me deu ali Jeremias 31, falando sobre Raquel, que chorava por filhos que ela não tinha. Tomei a posse daquela palavra e falei, amém, Senhor. Então, eu creio que para mim serão filhos espirituais, ok. Aí, fui trabalhar. Chegando lá, o dentista foi com a esposa, que também era dentista, trabalhar no meu consultório naquele dia, e eu conheci eles pela primeira vez. Acabou a cirurgia, fomos lavar os instrumentais, e aquela dentista estava com o olho roxo, assim. Parecia que ela estava com uma alergia. Eu perguntei, você está com uma alergia? Ela disse, não, eu estou chorando mesmo, vim chorando para cá, porque eu descobri agora que é a 5ª tentativa de uma fertilização que eu fiz in vitro lá, eu não posso engravidar, tentei fazer uma fertilização e hoje é a 5ª frustração minha, a 5ª vez que deu errado e eu estou muito triste. Eu queria muito ter filhos, lembrei daquela palavra. Eu falei, olha, você não vai entender, talvez, o porquê eu vou te falar isso, mas senta aqui. Sentei ela e o marido, falei, Espírito Santo, agora é você. Pensei comigo, me usa. E coloquei de lado aquilo que a Rebeca falou, as vergonhas, a timidez. Eu não me preocupei com o que ela ia pensar de mim. Eu queria levar aquela palavra para ela. E naquele momento eu disse, olha, eu quero te dizer uma coisa, Deus te dará filhos, porque eu quero declarar essa palavra de Jeremias 31 para você. Olha, eu fiz um negócio chamado devocional e apliquei sobre eles. Eu lembro, o pastor Dô foi muito interessante, porque na hora ele era muito fechado e tímido, mas ele sentou no chão e ele chorava com aquela palavra, ela gerou vida mesmo nele. Resumindo a história, eles estavam para se separar.
Eles se reconciliaram, passaram pela UV, passaram pela capacitação e hoje são pais de 2 lindas meninas. Então é uma alegria incrível, porque ela até hoje fala, Paty, aquela palavra mudou minha vida. Então foi incrível, testemunho demais. Deus é muito lindo. A Rebeca também estava compartilhando, Rê, as palavras, né, que você diariamente envia para suas discípulas, né, e como isso tem transformado a vida delas. Conta um pouquinho aí para nós como que você tem feito, né, as estratégias até mesmo que você tem utilizado aí para ganhar. Na verdade, eu acho que com a pandemia, muitas coisas tiveram que ser adaptadas nas nossas vidas, né? E eu acho que no ministério não foi diferente. Eu tive que buscar da parte de Deus novas estratégias. Glória a Deus pelas células, né? Glória a Deus. Uau! Para poder engajar as meninas de forma, online. A gente não tinha a opção de estar presencialmente com elas. E eu falei, Senhor, me ajuda, me dá novas estratégias para que eu possa alcançar essas meninas e fazer aí o trabalho que tu me deste para fazer. E aí, beleza. Eu agora tenho várias estratégias aí que eu tenho feito com as meninas e eu tenho visto um super resultado na vida delas, no ministério em geral, e eu queria compartilhar com vocês, então se você quiser anotar aí, porque elas são muito vamos anotar. legais. E a Anotem primeira, aí, galera. Anotem aí que são sensacionais. E a primeira foi que eu me comprometi em mandar um devocional diário no grupo que nós temos da célula. Então, eu reuni as minhas auxiliares e falei, olha, nós iremos mandar um versículo diário ali no nosso grupo, para que possa servir de uma inspiração, às vezes, para as meninas novas que não sabem que versículo pegar para fazer um devocional. Quando elas entrarem ali no grupo da célula, elas terão um exemplo. Enfim, para que elas possam se inspirar ou até mesmo usar aquele versículo para fazer o devocional do dia. Então, eu dividi cada um dos dias das semanas com as meninas e nós mandamos lá um versículo diário nesse grupo e tem sido sensacional o feedback das meninas, sabe? Esse versículo era tudo que eu precisava hoje, muito obrigada. Depois as meninas mandando foto do devocional que elas fizeram com aquele versículo. Então, tem sido sensacional. Outra coisa que nós temos feito é que uma vez na semana eu estou tentando, me comprometi ali a mandar uma mensagem motivacional para cada uma das meninas no privado, né? Porque eu acho que requer um trabalho extra ali, mas que vale muito a pena, porque a nossa comunicação com o pessoal não pode ser só no grupo da célula. A gente às vezes é preguiçoso, fala, vou mandar lá que já vai para todo mundo e já era. Mas eu acho que é muito importante essa comunicação no privado ali com cada uma das pessoas que estão ali frequentando a célula. Então, eu me comprometi também a mandar pelo menos uma vez na semana uma mensagem para cada uma das meninas. E é muito legal também receber o feedback delas, gente. É sensacional. As meninas, uau, Rê, muito obrigada. Essa semana vai ser maravilhosa mesmo. Não sei o quê. E tem sido muito, muito, muito legal. Que legal. Outra coisa é que eu faço minha intercessão com as auxiliares 30 minutos antes de nós começarmos todas as células. Uau, então, essa é boa, hein? Minha célula... dica maravilhosa. A minha célula começa às 8 horas, na quinta-feira. Então, às 7h30, eu marco com as auxiliares, nós nos reunimos e cada uma faz uma oração. Então, nós dividimos. Você vai orar pela palavra, você pelas meninas, enfim. E eu tenho visto que isso tem mudado a nossa célula.
né? Porque é isso, prepara o ambiente espiritual, já convida o Espírito Santo, né? Que é esse convidado que não pode faltar, né? Porque uma célula sem o Espírito Santo não é nada, é só mais uma reunião, né? E é como a Paty tinha falado, a célula é um lugar de milagres, né? É aquele lugar que as pessoas têm que entrar para serem transformadas, para receberem do toque do Espírito Santo. Então, se nós não tivermos a presença dele, de nada adianta. Então, isso é algo que eu realmente não abro mão. E outra coisa que eu tenho feito é que eu faço uma reunião com todas as líderes e auxiliares, mais ou menos de 15 a 15 dias. Então, no momento, nós temos 4 células, contando com a minha, né? E no total nós somos 9, com as líderes e as auxiliares. E é muito legal esse momento que nós podemos ter ali, onde nós conversamos e contamos, isso tá dando certo, vamos continuar. Poxa, isso não deu tão certo, vamos melhorar, o que nós podemos fazer, contamos os testemunhos. Então, essa reunião realmente edifica muito ali as nossas células como em geral, o nosso ministério, né? E quantas meninas participam dessas 4 células? Total, contando com as novas e tudo mais. Então, é mais ou menos entre 80 e 90 meninas que nós temos nas 4 células. 4 células. Isso, da faixa de, 12 até 21 anos. Então, bastante gente. Outra coisa que eu estou fazendo é uma macrocélula. Nós estamos anotando, Rebeca. Vai devagar que nós estamos anotando. Desculpa, beleza. Eu volto. Me ajuda aí no chat. Pode ir. Não, tá bom. Vai lá. Então, eu estou fazendo uma macrocélula uma vez por mês, porque é muito importante essa comunicação, enfim, das meninas também poderem conhecer outras meninas, né, e terem amizades verdadeiras. Eu acho que isso é algo também na célula que eu tenho visto que tem sido sensacional, porque nesse mundo você não vai achar amizades verdadeiras que tenham os mesmos princípios, e na célula tem sido sensacional essa amizade que nós estamos aí podendo ter entre as meninas, né, e tem sido muito legal. Então, nós fazemos essa macrocélula e, às vezes, a gente até faz umas coisas diferentes, tipo um sorteio. Na macrocélula passada, nós fizemos um sorteio para as meninas que não tinham Bíblia. Então, nós sorteamos 3 Bíblias no final da macro e foi, sensacional. Uau, que legal! Gente, elas esperam a macro... Toda semana elas mandam mensagem, Rebeca, quando vai ter macro? Outra coisa que eu tenho feito é marcar eventos extras. Então, um evento que não seja a célula. Porque na célula, nós, claro, temos um tempo ali para conversarmos no início, compartilharmos um pouco dos testemunhos, mas ela é focada ali na palavra, né? Agora, eu tenho tentado marcar eventos extras, onde nós temos um tempo mesmo de comunhão. Então, sentar ali, conversar com elas, saber um pouco de como está a vida delas, um momento mais descontraído, vamos dizer assim. Então, nesses encontros, eu costumo passar um filme cristão e depois nós discutimos, ou eu passo um episódio de The Chosen, a série da história de Jesus. E, enfim, esse tempo tem sido, sensacional, porque é um momento onde as meninas podem conhecer um pouco mais uma das outras e fica uma coisa, bem, bem legal. E eu acho que é isso. Uau, podemos ir embora, então. Valeu, Rê. Obrigado. Tremendo. Tchau. Muitos ensinos. Muito legal, muito bacana. É isso, galera. São esses passos, né, que nós estamos falando sobre o evangelismo, sobre as células, o quanto a célula também ela é importante para esse crescimento das pessoas, esse crescimento espiritual, né? Nós podemos dizer que são o que a Rebeca
comentou aqui conosco, são algumas disciplinas que nós precisamos vivenciar diariamente, não esquecer, para que, né, o poder de Deus se manifeste, ocorra, porque é isso, a célula não é só um lugar para juntar as pessoas e falar sobre qualquer assunto, não. A célula é um lugar poderoso, transformador, né, onde de milagres, de cura, de libertação, né? Então, se nós entendermos isso, né, se nós entendermos que a célula é esse local que Deus ali entregou para cada um de nós, né, onde você é o pastor, onde você é a luz, onde você é o farol que vai levar essa palavra de esperança, de salvação, né, do evangelho, da pregação de Cristo. Uau, é algo poderoso e realmente é isso, impacta, transforma, né? E aí, claro, a presença do Espírito Santo, ela é real, ela é presente e muito legal, muito bacana mesmo, Fê. Muito obrigado por esses ensinamentos aí. E o Vitor também tem algumas coisas aí que ele tem feito na célula. Conta aí para nós, Vitor. A célula precisa ser o local, acho que a Rê falou tudo, que é online o desafio é maior, né? A célula tem que ser o local onde as pessoas queiram estar, entendeu? Hoje online mais ainda. Então a gente tem que usar as estratégias, enfim, e algo que com o tempo eu aprendi é você envolver as pessoas da célula para fazer algo na célula e também, como a Rê falou, buscar ter tempo com essas pessoas fora da célula, porque acho que o maior inimigo, um dos maiores inimigos hoje do jovem são as amizades. Então, se a pessoa tem amizade lá fora, acaba puxando ela para o caminho errado. Então, você tem que trazer essa pessoa para perto e fazer com que ela forme amizades dentro da célula. Um dos propósitos da célula é oferecer um ambiente de comunhão. E não é comunhão de comer, é essa comunhão de trocar experiências, essa comunhão de amizade, de parceria, e algo que, puxa, sempre semeamos na célula. Então, há mais de, 15 anos que eu faço célula, eu semeio isso. Ter esse tempo com os discípulos fora da célula. Vamos fazer um churrasco, vamos ir dar uma volta, tomar um café, porque você envolvendo e trazendo as pessoas para mais perto de você, faz uma diferença fantástica na vida daquela pessoa, porque ela fala, agora isso. Eu encontrei pessoas... Essa comunhão é muito importante não só para os jovens, mas para todas as redes, né? Então, sim, homens, mulheres, criança, qualquer rede... Não importa a idade. Comunhão é maravilhosa. Porque tira a pessoa do ambiente do mundo, entendeu? Então, algo que ela podia estar fazendo lá fora, ela descobriu que ela pode fazer dentro da igreja, que ela pode fazer com as pessoas da igreja, né? O jovem acho que tem esse preconceito quando olha de fora, né? Não, fala, o crente só vai para a igreja. Não! E a gente, como líder, como auxiliar, precisamos envolver essas pessoas dentro da célula para poder trazer essa motivação, esse ânimo da pessoa realmente ter a sua vida transformada. E a célula é isso, é um local de milagres. Quando a pessoa entra, os milagres que acontecem. Então, até essa semana passada, na verdade, foi um visitante na minha célula e ele colocou lá que o pedido de oração dele, acho que isso é até uma dica importante, nunca encerrem uma célula sem orar pelos pedidos de oração, porque é onde o milagre vai acontecer, entendeu? E aí eu perguntei se alguém tinha algum pedido de oração e o menino, primeira vez, pediu pela mãe que havia descoberto que estava com câncer. Então, naquele momento, movemos toda a célula em oração e começamos a orar, aplicar o poder do sangue de Jesus sobre aquela mulher. Então, nessa semana, ele conectou de volta, todo feliz, falando que os sintomas diminuíram de uma forma milagrosa, agradeceu as orações, disse que a mãe dele melhorou muito do que estava na semana passada. Então, olha a fé que edifica em toda uma célula, né? Então, todos aqueles que estavam lá, que ouviram esse testemunho, como não foram edificados. Na verdade, ainda até brinquei, eu falei, gente, a célula é o lugar de milagres. Se você quer um milagre, pede aqui, ou você faz agora o seu pedido de oração, que essa semana você vai ter o seu milagre.
e aí você vê que o pessoal começa a crer na palavra, a pedir oração. Então a célula é esse local de milagres, né? De conhecer a verdade, a pregação do evangelho, a salvação, onde há a libertação, e os momentos também, até um parênteses, momentos também que você tem fora da célula com os seus discípulos, eles te veem como um exemplo. Eles veem você em diversas áreas da sua vida, não só no ministério. Então, eu tenho discípulos, e a Rê também hoje tem discípulos novos, né, de idade mesmo, e hoje, 10 anos atrás eram novos, hoje já são homens formados na faculdade, com empregos de sucesso, alguns já casaram. Então a gente vê o que a célula projeta, né, traz essa projeção para o jovem, faz ele acreditar no futuro, e não só o jovem, né, acho que traz esperança para todos aqueles que têm uma necessidade. Então é algo muito positivo também, como a Rê falou, marcamos macrocélula, juntamos as células uma vez por mês, porque esse contato de uns com os outros, eles param de ver a célula como algo só ali com, sei lá, 10, 15 pessoas, eles começam a ver algo grandioso, 50, 60 pessoas, 80 pessoas conectadas. Então isso desperta o desejo deles de conhecer a igreja, as intercessões. Então semana que vem a gente tem a macrocélula, e já marcamos um dia antes, já marcamos um momento de intercessão como ministério. Então marcamos o evento na quinta, na quarta-feira marcamos ali 1 hora de intercessão, onde só oraremos pelas pessoas, pelo evento, por essa macrocélula, para que para que os céus se abram, na verdade a gente possa ver o poder de Deus aí. Nós vemos que todo mundo, né, falou aqui, comentou sobre a oração, né? O quanto a oração, ela no evangelismo e na célula é o mais importante, né? Então, se você, quando vai preparar sua célula, vai preparar aquele ambiente, aquela atmosfera espiritual do local, precisa se dedicar mais tempo orando do que realizando a própria célula, do que falando, né? Então, nós vemos aqui que desde o início, esse processo inteiro, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, né, é o fundamental para que todas as demais coisas ministeriais ocorram de forma perfeita, agradável, onde o poder ali de Deus estará sempre presente. Então, isso é muito importante. A parte também tem uma dica... Oi? Pode falar. Não, eu costumo dizer que a célula, a gente se reúne uma vez por semana, certo? Mas eu costumo dizer que a célula é a semana inteira. Porque um dia você vai orar, outro dia você vai jejuar, outro dia você vai ligar, vai fazer uma visita, vai estudar a palavra. Então, a célula é a semana inteira. A célula não é um dia da semana, eu faço célula de quinta-feira. Não, a célula para a gente tem que ser a semana inteira. A semana inteira você tem que estar envolvido com isso, buscando a Deus. Até mesmo aqueles que ministram na célula, né? Eu acho que, pelo menos eu, desde segunda-feira, já começo a martelar na cabeça ideias sobre administração, dinâmicas, um quebra-gelo, alguma coisa que vai dar ali um diferencial na célula, porque se você deixa para a última hora, aí não vai rolar, não vai dar certo, não vai trazer a unção, trazer ali a mudança de vida na vida daquelas pessoas. Por isso é muito importante, né? Isso que nós estávamos aqui compartilhando, criar esse ambiente, essa atmosfera espiritual através da oração. Então, a oração ela é fundamental, né, em todo esse processo para esse desenvolvimento. Ali na célula só vai ocorrer mesmo o resultado de todo esse tempo de oração, dedicação, intimidade, busca a Deus, né? Então, eu vejo que é algo maravilhoso e poderoso aí que Deus está fazendo conosco. E você que está nos assistindo aí, está pelo Zoom, se não participa de uma célula, ou está faltando muito na célula, você não sabe o que você está perdendo. Você tem que participar, porque você está vendo que a célula transforma as nossas vidas, porque ali há poder, há transformação. Cristo se faz presente naquele lugar e grandes coisas acontecem, né? O ajuntar, a comunhão, né? Onde aí, através aí dos líderes, da palavra, dos milagres, começam aí a alcançar todos aqueles que estarão assistindo. E a célula virtual, agora, como nós estamos fazendo praticamente aqui uma célula, rompeu barreiras, né? Rompeu fronteiras,
né? Eu tenho célula que pessoas de outro país participam, né? Na célula, rompeu todos os desafios, rompeu todos os limites ali que era possível, né? Não é verdade? A pastora Pri aqui quer trazer aqui uma palavra. Oi, gente. Então, né, esse assunto é muito importante que a gente está falando aqui. E eu vi o pessoal aí no chat falando bastante assim, né? Nossa, Rebeca, que legal, obrigada pelas dicas, pelas estratégias. E a verdade, né, até algo que o Vitor comentou aqui, eu vim falar exatamente isso, Vitor, que a célula, ela acontece em um dia da semana. Porém, o trabalho da célula são os outros dias da semana. Então, são 6 dias trabalhando para no 7º colher. E, às vezes, como líder, a gente faz o contrário. A gente trabalha um dia, que é o dia da célula. Então, acorda de manhã lembrando dos discípulos, ligando para todo mundo, chamando para a célula, e não tem contato com os discípulos durante a semana. E o que acontece? Aí, muitos entendem isso como uma cobrança. Então, no dia da célula, você ligar para chamar o discípulo para vir para a célula é muito pouco, entendeu? É um trabalho de uma semana. Então, em um dia é uma mensagem, no outro dia é uma ligação pessoal, no terceiro dia, é outra direção. Então, Deus vai te dando e você vai fazendo. Então, eu lembro quando eu tinha célula de evangelismo, eu sempre fiz exatamente como a Rebeca, assim, cada dia eu tinha os meus objetivos do dia. Então, no primeiro dia, sei lá, era o dia das ligações. No segundo dia, era o dia que eu mandava uma mensagem geral. No terceiro dia, era o dia de um devocional. Então, eu ia colocando as metas diárias para que quando eu chegasse no dia da célula, eu tivesse com a célula organizada. Então, eu vejo que isso é tremendo. E sabe, algo mais importante ainda, que quando você tem vida com Deus de verdade, quando você dedica tempo para Deus, quando você enxerga a célula como sendo esse tempo para lá de especial, Deus te dá estratégias. Então, né, eu vi o pessoal falando, ai, Rebeca, parabéns, nossa, Rebeca, quanto? Vamos anotar a receitinha do bolo, né, que a gente gosta disso, né, de pegar a receita do outro, fazer, que é maravilhosa, né, e dá certo. Isso é legal, a gente tem que aprender mesmo uns com os outros, mas o melhor é Deus te dar estratégia para a sua célula, o que você tem que fazer para a sua célula. De repente você ficou que nem eu, assim, ouvindo a Rebeca falar, nossa, por que eu nunca pensei nisso? Porque você nunca buscou como ela tem buscado. Vocês ouviram que ela falou, gente? É devocional todo dia, é mandar palavra todo dia, é investir tempo de oração, é orar pela célula, é colocar os discípulos na mesma vibe que você na célula, entendeu? Hoje, a célula online, como você faz um auxiliar se comprometer com uma célula online, um membro da célula se comprometer com uma célula online? Você tem que fazer intercessão, coloca o povo para orar, coloca o povo para interceder. Então, tudo que a gente está falando aqui não é nada que ninguém nunca ouviu. A questão é, eu estou disposta a fazer? Porque, gente, olha, Douglas, quantos anos a gente faz célula? Nem vou falar aqui, porque acho que eu faço mais célula, mais tempo do que vocês são vivos. Então, deixa para lá, né? Não vou entrar nesses assuntos, mas enfim. Né? Hoje eu estava vendo aí as Torres Gêmeas, né, meu amor? E de pensar que eu, de adolescente, fui nas Torres Gêmeas, então eu fiquei meio preocupada. 20 anos, isso me doeu um pouco hoje. Me entregou. Eu fui adolescente para Torres Gêmeas, então acho que já faz um tempo, né? Bom, voltando. Mas o que eu quero dizer, tanto tempo da vida que eu fiz célula, eu nunca vi a célula dar errado. Eu tive uma célula, que foi a minha primeira célula, que na verdade não foi errado, foi um tempo que Deus me moldou, que eu fiquei 6 meses sem um visitante na célula, e foi um tempo que Deus me moldou na perseverança, na persistência, na oração, e desde então minha primeira visitante veio, que está aqui, é minha discípula, eu tenho 2, né, veio 2 visitantes, e as 2 são minhas 12 até hoje, entendeu? Dessa minha célula de evangelismo. Então, o que eu quero dizer para vocês? A célula não dá errado. A célula dá errado se a gente não faz como tem que fazer. Se você não colocar a célula no lugar que ela tem que estar, no seu coração, no coração de Deus, se não houver devocional, vida de oração, comprometimento dos auxiliares com oração, com intercessão,
com guerra espiritual, se todos os dias você dedicar meia hora do seu dia para algo da célula, eu duvido que a célula não vai dar certo, gente. Eu duvido, Douglas, eu duvido, não é? Você sabe que quando lembra a última célula que a gente fez, que era no nosso apartamento, e tipo, até quando não tinha visitante, não é? Aparecia lá do Lembra aquela nada. vez que a mulher lá apareceu na nossa célula? Foi muito engraçado. Acho que eu tenho aqui um pessoal que está aqui hoje que estava nessa célula nesse dia. Até o dia que não tinha visitante, aparecia visitante. Que a menina entrou errado no meu apartamento. Ela foi procurando um O apartamento do Douglas. E como o E porteiro aí o sabia porteiro que lá em casa subia todo mundo, todo mundo, por causa da cela, falou, ah, vai lá nesse então. Aí ele levou mandou lá. subir lá no Ela nosso. entrou e ficou lá. E ela ficou assim, ó. E eu vi que ela olhava para um lado, olhava para o outro. E eu abri a porta e já fiz assim, oi, amiga, bem-vinda, né? E a menina me olhou assim, e eu nem sabia quem ela também não me sabia, né? E ela entrou em casa, e aí ela sentou numa roda gigante, aí ela, daqui a pouco, eu chamo ela assim, sabe? Porque eu vi que ela ficou estranha, ela falou, meu, eu vim, acho que na casa errada. Aí eu virei para ela e falei, não, você não acredita, no único dia que não teve visitante. Eu falei, não, você veio na casa certa. Chegou. Era aqui que você tinha que estar. Deus mandou você. Você veio para casa do Douglas certo, entendeu? E aí foi muito legal, né? Porque ela acabou conhecendo Jesus e tudo mais. Bom, mas o que eu quero dizer? Então, não tem como dar errado. Se está dando errado é porque a gente não está fazendo a receitinha de bolo como ela tem que ser feita, entendeu? E tá aí as dicas. 6 dias de trabalho para no 7º colher. Todo dia você dedicar um tempo de investimento na sua célula, numa ligação, numa mensagem, gravando um vídeo, usando os recursos que Deus entregou para nós hoje online, entendeu? É tempo de intercessão com os auxiliares da célula, antes, depois. É a formação no final da célula, reunir os auxiliares, perguntar, e aí, o que deu certo, o que deu errado, colocar as coisas no lugar. Se você tem mais líderes debaixo da sua liderança, né, de célula, reunir os líderes pelo menos a cada 15 dias. E é isso, Dô, não é? E ter esse coração aberto para falar de Jesus, para abraçar o povo online mesmo, né? A gente abraça o povo online, faz eles sentirem dentro de casa. E é isso, né? Falei muito, mesmo. né, gente? Eu nem tô no script, tô aqui, gente. Olha só. Toda assim, ó, maquiada, arrumada, Na câmera cara não de aparece. mãe. Não, meu amor. Não. Ai, que bom. Mas é isso, tudo inicia com... Valeu, povo. Tudo inicia com aquilo que nós estávamos falando sobre uma vida com Deus. Se você tem vida com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, isso começa a brotar, a gerar no seu coração um fogo, algo que você não se conforma com uma célula vazia. Você não se conforma, você não admite, você não aceita uma célula quando não tem um visitante. Né? Eu estava compartilhando com o pessoal aqui e falando um pouquinho, quando fazia a célula de evangelismo, morava num prédio, tinha 16 andares e 4 apartamentos por andar. E uma célula, até o Vitor ele lembrou que ele estava presente nessa célula. Ele está aqui para falar que eu estou, né, confirmar que estou falando a verdade, testemunhar. E aí chegou lá na célula, nós fizemos, chegou lá, perguntei, onde estão os visitantes? Não trouxemos. Então, nós vamos buscar os visitantes. Então, nós começamos ali a nos reunir em 2 em 2 e começamos ali de andar em andar, tocar a campainha, levar o convite da célula e falar, ó, tá tendo uma reunião, assim, 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 enfim. E aí apareceu lá, um jovem lá na época apareceu, se converteu, aceitou a Cristo. Então, quando você tem isso, e eu fiz isso, não foi uma vez não, foram várias vezes. Toda vez que os discípulos chegavam lá, sem visitante, não tinha um visitante, eu saía junto com eles, ensinando como evangelizar, como fazer. Saímos ali de 2 em 2, ia ou na rua, ou no prédio, enfim, né? Às vezes dava certo, às vezes ali não dava tão certo, né? Mas nós não tinha esse fogo no coração, de não aceitar, de não admitir. E você chegar numa célula, numa reunião, e não falar de Jesus para alguém e não levar um visitante. Então, nós vemos assim que as estratégias, como nós compartilhamos, elas são muito importantes, são fundamentais. Nós poderíamos até fazer um talks aqui só falando
de alguns títulos de célula, de temas para alguma célula, mas é Deus quem vai te dar. É Deus quem vai trazer quais são os temas, as direções, as estratégias. Basta você ter essa vida de oração, esse compromisso, essa oração, jejum. E aí, sim, nós conseguimos entrar o quê? No verdadeiro evangelismo. Que é evangelizar? Como falar de Jesus para alguém? Né? Quais são esses passos? Né? Nós, como igreja, nós temos aprendemos aí durante muito tempo sobre os 5 ensinos. Não sei se vocês aí conhecem esse método de evangelismo, mas é um método muito eficaz, muito simples de como falar aí de Jesus. A Paty, ela tem aí até uma estratégia de como memorizar, né, Paty? E compartilha com a gente aí como que é. Na verdade, Pastor Dô, é muito legal isso que vocês estão falando, porque esse é um trabalho que não é só do líder, é de toda a célula. Isso que é legal, não importa a sua idade, se você chegou a estar no primeiro nível da capacitação, está no terceiro, está no firmado, está chegando agora, né? Quando envolve toda a equipe e saber que é isso, o maior interessado em ganhar almas é o próprio Jesus. Então, ele só quer alguém que se dispõe, eis-me aqui, Senhor, me usa, né? Então, uma coisa que desde eu era aluna da capacitação, que eu aprendi, e tem até aqui, a gente tem essa estratégia que tem na igreja, e tem também no site da nossa igreja, esse livretinho, Quem é Jesus?, que ele traz os 5 ensinos, né? E aí aqui eu fiz uma etiqueta com o meu nome e coloquei o telefone, então tá aqui, eu fiz lá uma etiqueta, pus meu telefone, e eu ando com esse folhetinho na minha bolsa, onde que eu puder eu já estou declarando ele, mas não é só entregar o folheto, falar, minha querida, o folheto para você, não. E aí eu fiz meio que uma cola, não é uma cola, né, que cola não é de Deus, mas tipo, para eu lembrar, né, e não esquecer... Boa, Paty, boa. Não, cola não é de Deus, mas assim, um esboço, uma estratégia na minha mão para eu lembrar dos 5 ensinos. Então, como que eu vou evangelizar uma pessoa? Eu não vou falar, para ela, assim, uma coisa, uma teoria, né? Eu sei qual é a necessidade dela, eu vou procurar saber. Então, até ontem o Vitinho estava falando de Jesus, lá em João 4, quando ele foi falar com a mulher samaritana. Ele foi de acordo com a necessidade dela. Ele foi falar ele perguntou sobre água e ela estava mexendo na água, né? Jesus então, é Jesus, né? Que estratégia, meu Deus. É o melhor, né? Então, é o melhor, com ele a gente aprende tudo. E Jesus, a primeira coisa que ele nos ensina é o amor. Então, você vai ensinar para aquela pessoa que não importa o que ela está vivendo, que Deus ama ela e enviou Jesus, né? João 3,16, está lá no livretinho também, e está no site da igreja. Então, que Deus ama aquela pessoa, não importa a situação que ela tem vivido hoje, Deus enviou Jesus para que, se ela cresce nele, ela teria a vida eterna. Então, eu vou mostrar o amor. O dedão é aquele dedo que toca em todos. Se eu tenho amor, né, que é o 1 Coríntios 13 também, se eu tiver amor e falar desse amor, quem que não precisa de amor nos dias de hoje? É o jovem, é a mulher, é o homem, é a criança, é o adolescente, todo mundo precisa desse amor. Depois eu vou mostrar para ela que aquilo que ela está vivendo também é porque há uma consequência do pecado dela. E é o dedo que eu não vou apontar, mas é aqui só para eu lembrar, que eu preciso mostrar para ela que ela é pecadora. Romanos 3 fala lá também que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então eu vou dizer, olha, Deus te ama, ele enviou Jesus, o único filho que ele tinha para morrer por você na cruz, para te trazer vida, para te trazer restauração. Mas olha, o que você tem vivido, você também precisa aprender que algumas coisas que você fez não estão ali agradando a Deus, que o pecado é desobedecer a Deus. Eu vou mostrar isso para ela. Eu lembro que o dia que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu sou pecadora. Eu não me achava pecadora. Mas quando eu vi na Bíblia, alguém me ensinou, que no caso foi até a pastora Lê, que era minha irmã ali, me ensinou, eu falei, uau, meu Deus. E aí tem a solução para ela, que é o dedo maior da mão. Quem é a solução maior? Cristo. Ele é a solução. E eu vou dizer, olha, mas acima do teu pecado, ele veio para te perdoar. Ele veio para te ajudar, para te tirar dessa situação de morte, de trevas. Então, o que você precisa? Aqui não ficou muito bom, mas é o arrependimento. É o dedo da aliança. O que conecta a pessoa com Deus? Quando ela, através de Jesus, se arrepende dos pecados.
E a partir do momento que ela fala, tá bom, então eu não quero mais pecar, eu quero, tá bom, eu quero esse amor, eu sei que eu errei, Cristo é a solução, eu me arrependo, o que eu faço? Então tá bom, então nós vamos aceitar. Nós vamos convidar Jesus para morar dentro de você. E aí eu faço a oração em cima também dessa estratégia aqui. Então tá bom, então eu vou te convidar a orar comigo agora. Você quer orar? Você quer essa mudança de vida? Você quer sair dessa situação? Você não precisa se suicidar, você não precisa viver as drogas, não importa. Então vamos repetir comigo, olha, eu sei que Deus me ama, eu reconheço que eu sou pecador, mas que através de Cristo eu me arrependo dos meus pecados e o aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém, amém. Orei, aquela pessoa confessou, se arrependeu, pronto, ela se torna filha. E aí ela passa a se tornar filha de Deus, porque confessou a Jesus e vai começar um processo de relacionamento, igual a Rebeca falou. Eu vou ensinar aquela pessoa a Bíblia, a palavra, vou trazer ela para o culto, vou tomar um café com ela, vou ajudá-la nas suas necessidades junto com o Espírito Santo. E é muito legal, porque a gente, pastor, através disso, a gente pode ser um instrumento para mudar a eternidade de uma pessoa. Aquela jovem, aquele homem, aquela mulher que estava condenado à morte eterna, se torna parte da vida eterna, ela se torna, vai viver com Jesus a eternidade. A gente não sabe o dia de amanhã, a pessoa pode até falecer. Eu tive uma jovem na minha célula que eu trabalhava com ela na empresa, ela era a pessoa mais cheia de cadeias. E resumindo aqui, para não perder muito tempo, uma vez o Espírito Santo me falou, você vai fazer um convite bem bonito, num papel bonito, e vai convidar todo mundo para o culto de jovens. Eu falei, tô com vergonha, mas vou com vergonha mesmo. Fiz lá um convite, coloquei ali, falei, olha, gente, é um culto de jovens. Ninguém aceitou, só ela. Mas foi tão incrível que ela aceitou a Jesus, ela largou os vícios, ela foi salva, foi curada de uma doença grave e teve a mudança de vida, né, na eternidade. E deixar bem claro também, né, Paty, que assim, convite não é evangelismo, né? Evangelização é uma coisa, convite é outra. Uma coisa é você entregar um convite, né, que eu sei que muitos de vocês fazem na célula, né? Alguns utilizam até um aplicativo chamado Canva. Se você quiser anotar aí, também chama Canva. Lá tem umas ideias de como fazer um convite. Uma coisa é entregar um convite, vai ter um evento tal dia, e outra coisa é você evangelizar. Evangelizar, aí são esses ensinos, 5 ensinos, como a Paty demonstrou aí. Vamos recapitular aí, Paty. Então amor. Eu vou mostrar para ela que Deus ama ela através de Jesus. Depois eu vou mostrar para ela que ela é pecadora. Romanos 3, está tudo lá no livrinho, no folhetinho da consolidação e também no site da igreja. Depois eu vou apresentar a solução para ela, que é Cristo. Ela é pecadora? E agora? O que eu faço? Tá bom, Jesus te perdoa, te traz uma nova vida. Como? Você precisa se arrepender. É o dedo que conecta ela com a igreja, com Cristo. Então, para isso, ela vai o quê? Aceitar, fazer a oração de confissão. E eu, em cima desses 5 ensinos, eu faço a oração com ela. E através dessa oração, a vida dela muda de morte eterna para vida eterna. Né? Sim. É muito importante completar os 5 passos, isso. Né? Até o aceitar e receber. Exatamente. Não adianta parar na metade, né? Chegar até no pecado. Falar, você é pecadora. E vai embora. Não, tem que completar todos os passos. Eu lembro de uma história, né, que ocorreu alguns anos atrás, que me ligaram, fizeram uma ligação para mim, uma mulher, procurando a Patrícia Paiva. E eu falei que aquele telefone não era dela, né? Mas que ela estava com um novo número. E aí, então, eu fiz a pergunta. Eu falei, mas você está procurando a Patrícia? Eu conheço a Patrícia. Se você quiser, eu passo o seu número para ela. Ela falou, não, muito obrigado, agradeço. E aí eu falei, e comecei a conversar, né, com essa mulher. E falei, olha, eu sei que essa ligação não foi por acaso. Essa ligação... eu creio que o próprio Deus escolheu, né, para você ligar justamente para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho uma novidade para você. Quero falar que Deus te ama. Que há mais de 2000 anos, o Deus do universo enviou o seu único filho para ser crucificado pelos pecados de toda a humanidade
mas ele tem algo novo para a sua vida. E esse algo novo é que ele te ama de uma forma especial e maravilhosa. Acontece, eu conversando com ela no telefone, falei, acontece que muitas vezes nós tomamos as nossas próprias decisões, tomamos o nosso próprio rumo e achamos que é o certo. Não conhecemos a verdade. A Bíblia nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é assim? E aí, então, na realidade, nós não somos libertos. Na realidade, nós somos escravos. Nós somos escravos por causa do pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Cada vez que pecamos, caminhamos para a morte e destruição. Por isso que a Bíblia também nos ensina que o salário do pecado é a morte. E foi falando essas coisas para aquela mulher, e ela falou, uau, eu quero saber mais sobre isso. E eu falei, mas tem algo maravilhoso. E o maravilhoso é o seguinte, que Jesus Cristo pode vir nos salvar. Ele é a única pessoa, né? Que ele pode vir e nos resgatar de tudo aquilo. Ele é aquele que conheceu o pecado. Deus o fez ele pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Se você reconhecer que ele é único e suficiente, salvador da sua vida, tudo pode acontecer a partir de agora. Tudo novo irá acontecer na sua vida. Ela, uau, mas o que eu preciso fazer para conhecer esse homem? Eu falei, você precisa se arrepender, aceitar que pecou, né? Aceitar que errou. Né? A própria palavra diz, se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, então, aquela mulher disse, uau, eu quero isso. Então, você vai fazer uma oração junto comigo no telefone. E aí, no telefone, eu falei, você vai fazer uma oração dizendo, eu aceito Jesus Cristo na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que ele veio nesse mundo como carne e sangue, morreu pelos meus pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os homens e hoje está à direita de Deus, no meu coração, intercedendo pela minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa, tudo se fez novo. E aí, quando eu terminei aquela oração, aquela mulher em prantos, uau, começou a chorar, começou ali a agradecer. E aí, querido, sabe o que aconteceu? Eu descobri que era a tia da Paty. Era a tia da Paty, da pastora Lê. E ela, eu sou a tia Fátima, né? A tia Fá, é isso. A tia Fátima. Então, queridos, vocês veem que para uma pessoa que tem o Deus no seu coração, nada é em vão. Uma pessoa te ligou errado, você ligou errado, não. Eu tenho algo poderoso para você. Não é a cristocidência, né? Não é coincidência. Algo maravilhoso vai acontecer. Eu lembro também, uma vez que eu estava no mercado, estava compartilhando com o pessoal aqui, e eu vejo uma mulher chorando no carrinho, passando com o carrinho e chorando. E ela vai num corredor, vai no outro. E eu falei, puxa, olha a mulher chorando, que coisa, hein? Como chora essa mulher. Só já trazendo esses preconceitos que normalmente nós fazemos, nós julgamos. E ali, então, fui até o caixa, comecei ali a passar minhas coisas, e ali logo o Espírito Santo constrangeu meu coração e disse, você é um pastor, você é um servo de Deus, você vê uma pessoa chorando e você não faz nada, o problema é dela. E ali, então, eu falei, tá bom, amém, Deus. Voltei lá e comecei. Lembra dos 5 ensinos, olha, quero falar uma coisa para você. Não te conheço, não sei quem você é, mas eu vi você chorando. Eu creio que algo Deus quer fazer na sua vida. E a primeira coisa que ele quer fazer é dizer para você que ele te ama. Não sei se ninguém te amou, mas uma pessoa te ama. E essa pessoa é Deus. Ele é poderoso para vir aqui e falar para você que você é uma pessoa amada. Você é querido. E aquela mulher arregalou os olhos, parou de chorar e falou, por que você está falando isso para mim? Você conhece a minha vida? Você sabe o que eu estou passando? Eu falei, eu não sei. Mas o Deus que habita no meu coração, o Deus que eu sirvo conhece. E é isso que ele está pedindo para você. E aí comecei lá, o amor, pecado, Cristo único, suficiente Salvador, arrependimento. No final, aceitar a Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Repete comigo essa oração. Eu aceito Jesus Cristo. E assim vai. Então nós não podemos perder esse hábito, esse estilo de vida no nosso coração. Eu lembro, só para nós já encerrarmos aqui para a parte final, que esse livretinho aí, Paty,
eu fazia uma colinha, né? Eu usava colinha, você escrevia também ali assim num papelzinho, eu não lembrava tudo, não lembrava as passagens bíblicas. E quando eu ia falar de Jesus para alguém, eu perguntava, eu falava, quanto tempo você tem? Porque eu falava em 5 minutos, ou em 15 minutos, ou em 30 minutos, enfim, mais ou menos. Né? Eu lembro que uma vez eu estava num ônibus e eu falei, eu queria falar algo para você. E a pessoa falou, pode falar. E aí eu comecei a falar, falei, quanto tempo você tem? Eu falei, vou descer no próximo ponto. Falou, quero falar algo. Jesus te ama, mas para que ele te ama de verdade, com todo o coração, você precisa aceitar que você é pecador. E já fui indo para os próximos passos. Até, vamos para a parte final, a melhor. Aceita Jesus. Né? Então, dá aquela acelerada, dá aquela corridinha, né, maior para poder ali receber tudo aquilo. Muito bom. E, pastor, só lembrando, né, que se a gente falar. não ganha, que se a gente não ganha essa pessoa, quem ganha é o diabo. Então, a gente tem que ganhar, porque senão quem não ganha, se a gente não ganhar, quem vai ganhar é Satanás. E ele não pode ganhar, né? A gente nasceu para saquear o inferno e povoar o céu. Então, a gente não tem que perder, não. E a gente vê que não tem lugar, não tem hora, não tem momento, situação, não tem um script, né? Não, eu só posso falar de Jesus na igreja. Então, vai esperar a pessoa entrar na igreja para você falar de Jesus. Não, acho que não tem lugar, não tem hora. É você aproveitar daquela situação, entendeu? E Deus, ele vai dar a estratégia. Eu lembrei de um caso, o pastor estava falando que teve que fazer uns 5 ensinos a jato. Eu estava subindo no elevador para ir para fazer a célula. E eu estava subindo para a casa do meu discípulo, né? E aí entrou um jovem comigo no elevador e não apertou nenhum botão, nenhum andar. Aí eu virei para ele e falei, você vai para que andar? Aí ele, pro mesmo que você. Eu, pronto, agora é minha oportunidade. Então ali, tipo, sei lá, era 6, 7 andares, não lembro. Mas ali teve que ser rapidinho o momento de evangelizar. Aproveitei e convidei ele para a célula também. Então a gente vê que não tem hora, não tem lugar, não tem situação, a gente tem que em todo tempo viver isso, né? Pregar a palavra, é um estilo de vida, tem que ser o nosso respirar, não é? O nosso coração tem que bater dessa forma para ganhar almas, para evangelizar, para falar do amor de Deus. Muito legal, gente. Olha eu aqui de novo. E assim, ó, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é que, assim, independente das respostas das pessoas, o que importa é a nossa posição como filho de Deus. Porque nem sempre, quando a gente vai evangelizar alguém na rua, principalmente, a gente é bem-vindo, bem aceito. Você se lembra uma vez, Dô, que a gente também no mercado? A gente estava antes da nossa célula e tinha uma menina na rua chorando, mas chorando. E a gente estava na rua e eu falei para o Douglas, para o carro, hoje é dia de célula, tem que ter visitante, para o carro. E aí fui lá na menina e comecei a falar no amor. Ela virou para mim e falou assim, ó, sai daqui. Aí eu olhei para a cara dela, aí me deu aquele frio na barriga na hora, porque eu não imaginava que ela fosse saber isso. Eu estava já achando que eu ia ganhar a menina, ia pôr ela no meu carro, levar para a célula. E ela virou para mim e falou assim, sai daqui. Aí eu virei, dei uma volta, voltei, falei para ela, olha, eu sei que você está nervosa, tal, mas eu tenho que te falar uma coisa que não é por acaso que eu estava passando nessa rua e te vi, né? Aí falei um monte, caprichei na palavra, no final ela virou para mim e falou, não tem interesse, eu não quero, me deu maior corte, lembra? Aí eu entrei no carro, falei, ixi, meu, tô melhor fora. Mas não importa, o que importa é o seguinte, tem vezes que não vai, que a pessoa não vai querer parar para ouvir, mas no livre-arbítrio a gente não domina. O livre-arbítrio não tem a ver conosco. O que tem a ver conosco é o que Deus espera de nós. E eu sei que naquela hora Deus tocou meu coração para ir falar com ela. E eu tinha que ir, porque eu sou filha de Deus e eu tenho que fazer o que Deus espera de mim, e não o que as pessoas esperam de mim. Talvez as pessoas, né, era isso, ela não queria. Ok, mas Deus queria que eu fosse falar. E quem disse que essa semente não deu vida? Pode ser que hoje a menina esteja numa igreja, não sei, entendeu? E tenha ouvido falar. Então, espera um pouquinho, meu amor. Eu já vou, gente. Então, é assim, traz aqui que eu tiro para você. Então, o que importa é eu entender que, independente do resultado, eu tenho que fazer o que Deus espera de mim. E falar de Cristo e falar desse amor é o que Deus espera de mim. Vocês estão entendendo?
E o resultado vem dele. Se vai vir na célula, se não vai, se a pessoa vai se converter ou não, aí já não é algo. Porque às vezes é isso, o que depende problema é de que nós você. olhamos os resultados, né? Isso é errado. É completamente errado. Nós Porque temos o que a que gente ter não essa tem- essência, essa Não vida. é o resultado, é o que Deus espera que eu faça. Quem Deus espera que eu seja? O que Deus espera que eu faça? Então, né, Douglas, a gente já fez muitos evangelismos na rua, continuamos fazendo, no elevador, o tempo que for. Teve até uma vez que nós estávamos na praia comemorando É verdade, aniversário de casamento. Eu tava grávida, não era do Gabriel. Estava grávida, a Helena do Gabriel, e aí nós passamos ali por eu uma vi uma menina, adolescente, uma adolescente né? chorando. Aí nós Ela é minha amiga passamos, até hoje. depois o Espírito Santo nos constrangeu ali e falou, vamos voltar e falar com ela. Aí a pastora ali estava toda, né, tocada ali pelo próprio Deus, veio e falou, não, preciso falar com essa menina, ela estava chorando, Na praia, vou voltar né? e vou falar com ela. A praia está deserta, vazia. O pastor então começou a falar do amor de Deus, quem ela era para Deus, Ela é minha amiga. né? E aí, resumindo, no final, quando fez a oração por ela pegou e disse assim, se vocês não tivessem falado aqui comigo agora, eu teria me matado nesse mar. Eu estava prestes a entrar, é isso que eu ia fazer. Olha só, nós somos esses agentes que temos esse privilégio, um privilégio que Deus deu para cada um de nós, de levar a palavra, de trazer e mudar a história de uma pessoa do inferno para a eternidade. Você entendeu? muda, Você não muda a só história. a vida, mas você muda a eternidade da pessoa. Não, você cola onde você quiser, meu amor. Agora, quando é assim, quando a mãe está ocupada, pode colar, fica onde quiser, faz o que quiser. Vou rabiscar a parede. Pode dirigir o carro se quiser, fica à vontade. Bom, voltando. Então, o que importa é isso, gente. O que eu quero dizer para vocês é que você precisa entender quem você é, o valor que você tem, o quanto Deus quer te usar. Te usar no seu trabalho, na ida do ônibus, né? Quantas vezes a gente já levantou a voz dentro do ônibus, os jovens já ouviram a gente contar aqui, nós já pregamos dentro do ônibus, sabe aquele negócio, não estou aqui para roubar, nem para matar, nem nada, mas eu queria falar, e já pregamos no ônibus, já pregamos no metrô, né? A gente já pregou na rua, já fizemos evangelismo no presídio, quando eu era ainda adolescente, tinha uns 17 anos, mais ou menos, não, tinha 18 anos, eu fui com a companhia IADA e a No gente hospital, dançou no presídio. em velório. Já pregamos em velório. já fomos para o hospital pregar. Essa do presídio foi uma das que mais marcou, porque a gente era tudo adolescente, tudo menina, e nós entramos, né, num presídio. Você estava também, né? Ele estava também. E a gente foi num presídio de alta segurança, né? Era a ala mais dos perigosos, que estava em rebelião nesse dia. E Deus mandou a gente ir, nós fomos e dançamos lá, levamos a palavra, eu cantei, gente, lá. Se realizou. Cantei, dancei, preguei, não foi, Douglas? A gente era tudo jovem, né? E foi um milagre, porque aqueles homens se renderam a Jesus, muitos aceitaram Jesus, foram gratos. Eu ganhei até marmita dos presidiários de presente, de gratidão, pelo que nós fizemos lá naquele dia. Entramos, né, na parte dos criminosos lá, lembra que eles estavam tudo encapuzados lá, né, na rebelião, e nós entramos porque Deus mandou e a gente estava respaldado pela igreja, e foi um milagre que aconteceu. Então, assim, não tem tempo, não tem hora, basta você dispor o seu coração, dizer, eis-me aqui, parar de ficar olhando o resultado. Você tem que olhar para o que Deus espera de você, que você faça. E se a pessoa vir, amém. Se ela não vir, você fez o que Deus esperava de você. E isso é o que vale, né, gente? E nós estamos falando de evangelismos assim, né? Na rua, com pessoas que nós não conhecemos e tudo mais. Mas é uma das maneiras aí também mais maravilhosas de evangelizar também seria dentro da sua própria casa, né? Quando você se testemunha, quando você é essa pessoa, né, que Deus escolheu. Eu lembro o dia quando eu falei de Jesus para meu pai, né? Então, e olha que meu pai, ele me deu uma canseira, porque não foi fácil, mas foi muita oração, muito jejum, muita dedicação, né? E eu comecei a fazer mais ou menos a estratégia que a Rebeca fez com as discípulas, eu fazia com meu pai. Então, toda semana eu escrevia uma carta, dava um bombom,
falava algo, né? E, enfim, aquele processo durou quase que 2 anos, mais ou menos. Todo esse tempo de até chegar o dia que ele falou que queria participar, que queria participar do encontro, né, na Universidade da Vida, que queria aceitar esse Jesus que tanto eu falava, né? Então, eu vejo que é um tempo, é um trabalhar de Deus mesmo nas nossas vidas, né? A Paty queria falar alguma coisa, Paty? O que você... Não, eu lembrei, a pastora estava falando, né, quando a moça lá rejeitou, a gente viveu uma história assim há 4 anos atrás com uma moça, e eu e uma discípula tentamos pregar para ela, e ela não quis saber, e, pastor, passaram-se 4 anos, e hoje, assim, há 20 dias atrás, ela pediu uma visita, contatou essa minha discípula e pediu para estarmos lá. Hoje ela e o marido estão frequentando a célula e estarão na próxima Universidade da Vida. Mas é isso, a gente esperou 4 anos para essa semente dar fruto. Tomamos vários nãos, mas hoje ela está aí. É isso. Gente, chegamos ao fim, então, de um Talks. Queria ficar aqui mais tempo conversando, falando desse papo tão edificante, tão gostoso, fazer a célula. Nós aprendemos então aqui que o evangelismo, né, começa com esses passos aí da oração, da entrega, do relacionamento com Deus, né, esses 5 ensinos, as estratégias. Falamos da importância da célula, como é importante a célula, como é edificante, tanto fazer célula como também fazer parte de uma célula, né? Quem falou de Jesus aqui, acho que talvez todos aqui já devem ter falado de Jesus para alguém. Não sei se vocês se lembram qual foi a última vez que você falou de Jesus. Se você lembrar desse dia, o quanto foi edificante, o quanto foi marcante para você. Vocês viram que quando nós contamos as histórias aqui, é tão edificante, é tão marcante, é tão prazeroso servir a Deus, né? É tão maravilhoso servir a Deus, né? Então, foi tremendas histórias que nós compartilhamos aqui. Gostaria de agradecer com o fundo do meu coração a Patrícia, o Vitor, a Rebeca. Vocês são um exemplo para todos nós, fonte de inspirações. O amamos, o admiramos e obrigado por esse dia tão especial na minha vida e eu creio que na vida de todos aqui, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Beleza? Querem falar alguma coisa? Fala oi, tchau. Amém. Eu quero agradecer. Amém, pastor. Valeu pela oportunidade. E é isso aí. Vamos conquistar, né? Acho que a gente tem que agora pegar todas essas dicas e colocar em prática, senão não vai ter valido nada, né? Então é o tempo de colocar em prática e avançar aí no plano de Deus. Sim. Também quero agradecer, pastor, da oportunidade. A gente acaba aprendi muito aqui hoje. E como fala lá em Eclesiastes 3, né? Planta sua semente de manhã, de tarde, de noite, porque você não sabe qual delas que vai gerar fruto, né? A gente tem que plantar. Obrigada, viu, pastora Pri, pastor Dô. Valeu. Obrigada, gente, pela oportunidade. É uma honra poder estar aqui. E é isso. Pessoal, se vocês gostaram... Valeu, Rê. Muito obrigado aí a todos vocês aí que participaram. Galera, se vocês gostaram aí desse nosso bate-papo, escreve aí no chat, parte 2, que aí nós vamos fazer aqui uma parte 2 desse assunto que foi muito bom, muito bacana. Mas aqui, concluindo aqui tudo que nós conversamos, né? Queria fazer uma pergunta para você hoje. Essa pergunta é: o que aconteceria se você acordasse e se lembrasse do Evangelho todos os dias? Imagina, se todos os dias você lembrasse do Evangelho. Não sei se você é como eu, né? Você é tentado muitas vezes a subestimar o Evangelho e parar de repeti-lo só porque tornou às vezes familiar. Mas nós armazenamos em algum lugar do passado, da nossa história, do nosso subconsciente, e muitas vezes deixamos um pouquinho esse Evangelho, essa pureza, um pouquinho para trás e tomamos conta das coisas do dia a dia. Mas nós precisamos ouvir um pouco mais do Evangelho, como nós escutamos hoje. Assim como também nós precisávamos quando nós ouvimos ali da primeira vez. Se nos lembrarmos do Evangelho a cada manhã,
certamente acordaremos e viveremos alegres e gratos, porque a batalha mais difícil que enfrentaremos hoje, ela já foi vencida na oração. Né? E de que maneira a sua vida seria diferente se você pregasse o evangelho ao seu próprio coração com mais frequência? Como seria a sua vida? Como que você acordaria? Às vezes nós acordamos e já começamos com tantas coisas e esquecemos, fazemos até o nosso devocional. Mas como é importante nós lembrarmos e pregar o evangelho para o nosso coração. E há dezenas de formas de evangelho, né, que possa impactar e moldar de forma positiva a nossa vida, o nosso cotidiano. Todos nós precisamos desses lembretes frequentes, desses benefícios, e precisamos desse poder de Deus para captarmos cada vez mais e mais essa essência do cristianismo. E muitos cristãos acham que as boas novas são, na realidade, boas velhas, né? Porque nem se lembram mais quando foi a última vez que falou desse amor, que falou que teve a compaixão pelo perdido, pelo pecador, teve compaixão por aquele que tanto necessitava. Como, né, existem esses vários lados, vamos dizer assim. Mas nós precisamos desses lembretes frequentemente, todos os dias, do que Deus tem feito por nós. E nada mais do que você saber qual é a sua história. Não existe um testemunho mais poderoso, mais eficaz do que a sua própria história. Você é um testemunho. Você é a pessoa que Deus escolheu. Se você está aqui nessa reunião, se você está aqui nesse Talks, eu creio que Deus, um tempo, há muitos anos atrás, ou em pouco tempo, já tocou na sua vida, já impactou a sua vida. Portanto, não fique de fora desse grande mover. Não fique de fora desse evangelismo. Não fique de fora de trazer isso como um estilo para a sua vida. Não fique de fora, porque certamente Deus quer fazer grandes e grandes coisas através de você. Na realidade, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio falar desse amor. É um privilégio, uma oportunidade única. Porque os grandes beneficiados desse momento todo somos nós mesmos. Quando abrimos os nossos lábios, sabemos que somos um canal da pregação do evangelho, da pregação das boas novas de salvação. Quantos creem nisso? Diga amém. Quantos querem ser um evangelista a partir desta noite, desse Talks aqui, nesse momento? Por isso, eu tenho já um desafio para você. E o desafio qual é? Nós teremos na nossa próxima semana um culto presencial dos jovens, sábado às 18 horas, no próximo sábado. Será no dia 18 de setembro. Nesse culto, querido, será um culto totalmente evangelístico, totalmente para o novo, para aquele que nunca conheceu, nunca entrou talvez na igreja, ou talvez participou da sua cela. Lembre-se que um culto é a melhor ferramenta, a melhor estratégia para consolidar o novo. Às vezes nós achamos que a nossa célula somente é o melhor convívio para aquele novo. Não se esqueça que o culto é a melhor ferramenta, porque nós pensamos em macro e não micro, ali dentro de células, né, em pontos específicos na cidade. Mas sim, pensamos no macro. E o culto é a melhor ferramenta, é a melhor estratégia. Por isso, qual é o nosso desafio? Qual é o seu desafio? O desafio é que você, nesse culto de jovens, você leve 3 visitantes. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela: 3 visitantes. É o seu desafio, ok? Mas não é para levar pessoas da célula só, que participam da sua célula. Não, 3 novos. Talvez umas que nem conhecem aí a Jesus ainda, que nunca foram para uma célula. Pode levar, por exemplo, se você tem pessoas na sua célula que não conhecem ainda a igreja, tá aí o desafio. Então, olha só, são 3 pessoas novas, ok? Aqueles que estão na igreja, mas nunca foram no culto, esse aí tem que ir também, ok? Nós vamos aqui cumprir com esses 3 desafios, onde Deus irá preparar essas pessoas. Por isso, ó, lembre-se, nosso culto é quando? Na próxima semana. 6 dias de semeadura para um dia de colheita. Vamos semear todos os dias, a partir de agora, já. Vamos começar a semear, buscar essas pessoas, fazer a lista de oração, talvez até algumas que vocês já colocaram aí na Universidade da Vida, alguns já estão participando do Plano 40, então
Coloque essas pessoas em oração. Creia, ore, declare o poder de Deus sobre a vida dela. Peça perdão pelos pecados dela. Se você conhece, tenta entender quais são os pedidos de oração. Tenta ali entender quais são suas dificuldades, suas debilidades. Apresente diante de Deus. Seja como um Abraão ali com seu sobrinho Ló, colocando os problemas e a diversidade, as dificuldades do seu sobrinho. Interceda por essa pessoa. Seja esse canal, esse mediador que levará a pessoa até Deus, seu amigo até Deus. E você então vai clamar pelo Espírito Santo, constranger o coração que somente Ele pode. E aí você vai fazer o convite, levá-la, essa pessoa, para esse culto. Eu creio que esse culto ficará lotado de novos convertidos, de novas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É uma ótima oportunidade. Quantos recebem esse desafio? Diga aí, amém. Então vocês vão repetir assim comigo. Hoje, repete aí, eu não estou vendo vocês repetirem. Hoje eu recebo este desafio de levar 3 novos visitantes para o culto do Aquisdim. Amém. Tá selado, hein? Deus pegou, já era. Agora, queridos, é um abraço. Você vai ver que essa semana Deus vai colocar pessoas do seu lado. Deus vai colocar pessoas e vai perguntar assim para você no ponto de ônibus. Nossa, mas mudou o tempo, né? Não entenda que é um papo furado, não. Você vai entender que, opa, é Deus falando comigo, é para eu falar com essa pessoa. Fala, mudou o tempo, né? Mas eu tenho uma pessoa que pode mudar todos os tempos. Você quer saber quem é essa pessoa? Você vai buscar da estratégia, vai ali aprender como Jesus, com a mulher samaritana, né? Como quebrar o gelo, como iniciar uma conversa amigável ali para atrair ela para você, e que você então possa levar essa palavra de boas novas. Entre lá no site da igreja, pegue lá já os 5 ensinos. Quem é Jesus? Se você não tem ali como pegar essas informações, amanhã no culto, na consolidação, o pessoal tem todos esses folhetinhos de quem é Jesus. Você vai aprender. Ali tem até um modelinho de como orar. Tem até um modelinho ali. Você vai pegar esse folhetinho, mas você não vai entregar ele para ninguém, não. Você vai guardar ele no seu coração. Para que toda vez que você for falar de Jesus para alguém, você possa lembrar desses passos e levar a palavra de salvação, de boas novas para essa pessoa. Amém, queridos? Gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos esse tempo aqui. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial que o Senhor separou, Senhor, para as nossas vidas, para aprendermos, Senhor, mais e mais de Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela Patrícia, pelo Vitor, pela Rebeca, Senhor, que trouxe grandes ensinamentos para nós, Senhor. Grandes estratégias, Senhor, de como evangelizar, de como, Senhor, fazer uma célula eficaz, perfeita. Portanto, hoje, Senhor, nós clamamos e te pedimos visita, Senhor, as nossas vidas, Pai. Visita o nosso coração, porque nós queremos, Senhor, fazer do evangelismo um estilo de vida. Nós queremos, Senhor, nesta noite romper com todas as limitações. Queremos romper, Senhor, com toda a timidez, com todo sentimento de fracasso. Queremos romper, Senhor, nesta hora, com todo, Senhor, sentimento de derrota, Senhor, que não conquistaremos, que não avançaremos, porque Tua palavra diz que em Teu nome nós somos mais que vencedores, Senhor, que em Teu nome o Senhor habita, Senhor, em nosso coração. Portanto, Senhor, todas as vezes, Senhor, que nós abrirmos os nossos lábios, o Senhor é Deus para santificá-los, o Senhor é Deus, Senhor, para colocar as palavras corretas, para colocar as palavras perfeitas, Senhor. Se existe, Senhor, alguém aqui com os lábios impuros, santifica, Senhor. Santifica, Senhor, os lábios, ó Deus. Hoje, Senhor, vem sobre as nossas vidas, Pai, santificando, purificando, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. O pecado da displicência, o pecado, Senhor, da incredulidade, Senhor, de não crer no Teu nome. O pecado, Senhor, de não aceitarmos, Senhor, este chamado, Senhor. É para isso que nós estamos aqui.
É para isso que nós fomos escolhidos, é para isso que o Senhor nos amou, para proclamar a tua palavra, para proclamar este amor, para levar as boas novas de salvação ao perdido. Quantos, Senhor, quantos amigos nossos carecem, perecem, Senhor. Quantos amigos, Senhor, estão cheios de pecados, de mentiras, Senhor. Portanto, hoje, Senhor, usa as nossas vidas, ó Deus. Usa, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor, para que possamos seguir, Senhor, em busca, Senhor, deste alvo perfeito, deste alvo, Senhor, maravilhoso, ó Pai, que é Cristo, Senhor. Hoje, Senhor, entregue, Senhor, para cada um de nós, Senhor, esta unção de evangelista, Senhor. Levanta, Senhor, os trabalhadores da última hora. Levanta, Senhor, aqueles que trabalharão, Senhor, através, Senhor, da tua palavra, Deus. Livra, Senhor, nós, Senhor, do caminho mau, Senhor. Guia-nos, Senhor, com a tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Graças te damos, Senhor, por esse tempo, ó Deus. Graças te damos, Senhor. E nós hoje nos comprometemos, Senhor, a fazer do evangelismo um estilo de vida, a fazer das nossas células, Senhor, verdadeiros cultos, Senhor, de milagres. E, Senhor, poder do teu Espírito Santo, Senhor. Porque nós, Senhor, faremos, Senhor, vamos colocar em prática esses ensinamentos. De trabalharmos, Senhor, 6 vezes a semana. Para que possamos colher, Senhor, no dia perfeito e maravilhoso que o Senhor já estabeleceu e designou para cada um de nós. Queremos ser auxiliares, Senhor, perfeitos, discípulos corretos, discípulos de Jesus, seguidores de Cristo nessa terra, embaixadores de Cristo, Senhor. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém.